por essa tensão admissível. Então, se ele já deu a tensão, a viga tem 4 metros. Alguém perguntou aí. Importante mesmo. Então, se ele já deu a tensão, se a gente calcular o momento máximo nessa viga, a gente consegue descobrir o módulo de resistência. E aí a gente vai pegar um perfil com um módulo de resistência acima disso. E aí, dentre os possíveis, a gente vai escolher o que tiver o menor peso, que é o que está falando no enunciado. Mas vamos primeiramente calcular o momento, depois a gente fala do que vai acontecer mais para frente. E aí, basicamente, para calcular esse momento, a gente tem que fazer as equações dos esforços internos, né? Então, se a gente fizer um corte nessa viga, vai ter o cortante e o momento. E a gente está cortando num ponto qualquer, a uma distância x do ponto inicial lá. Na verdade, a gente precisa calcular as reações dos esforços também. Eita, vai começar a ficar aqui. Vamos fazer esse cálculo das reações. Eu vou fazer aqui desse lado. Se a gente tem a viga aqui, esse carregamento triangular, ele vai ser equivalente a uma força, que vai ser o valor dele. Deixa eu ver se eu vou fazer aqui. O valor vezes a distância dividido por 2. E aí isso aqui vai dar 600 quilonewtons. Então, esse carregamento triangular é equivalente a uma força pontual de 600 quilonewtons. E se ele é triangular, onde é que ela vai ficar? A 1/3 aqui da distância desse ponto final. E aí aqui a gente tem como é que chama? A reação em A. E aqui a gente tem a reação em B. E aí a distância aqui é 4 dividido por 3, que dá 1,33, e aqui vai dar 2,67. E aqui tem 600. E aí, para calcular as reações, a gente pode fazer as equações de equilíbrio. Se a gente fizer a soma dos momentos em algum ponto, a gente consegue descobrir. Se a gente fizer aqui no ponto A, a gente vai ter que se a gente fizer positivo no sentido anti-horário, a gente vai ter que 600 vezes 4, beleza? Não, 600 não, gente. Vai ter RB vezes 4, que é essa força que está fazendo um momento no sentido positivo, e os 600 que vai estar fazendo no sentido negativo, vezes a distância. Aí isso aqui igual a 0. Então, RB vai ser igual a 600 vezes 2,67 dividido por 4. E aí isso vai dar 400. E aí, se o RB é 400, a gente tem 600 para baixo, né? Se a gente fizer a soma das forças na vertical, a gente vai ver que RA mais RB igual a 600. Então, RA é igual a 200. Algum problema com esse cálculo das reações?
Tá dando para ver, né? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me falar aí. Não sei se foi muito rápido. Mas então, se a gente cortou a viga desse lado de cá, a gente vai ter essa reação que a gente calculou, que é o 200 aqui. Beleza? Vocês estão aí? Porque ninguém está falando nada, mas estão sim, né? Beleza. E aí, então, agora é só a gente calcular aqui a equação dos esforços. Aí, primeiro, vamos ver uma coisa aqui. Aqui a gente cortou num ponto qualquer. Então, a gente não sabe, na verdade, quanto essa carga vale nesse ponto. Porque ela vale 300 aqui em cima e ela vale 0 aqui embaixo. Mas a gente não sabe, num ponto qualquer, quanto ela vale. Mas a gente consegue descobrir isso fazendo uma regra de 3, uma equivalência entre esse triângulo e esse triângulo aqui embaixo. Se a gente fizer isso, vai ficar o quê? O 300 lá de cima tá para 4, que é a distância, né, entre os apoios da viga. 300 está para 4, assim como o W, que é o carregamento aqui, está para X, que é uma distância qualquer. E aí o W, então, é igual a 300 x sobre 4, que é igual a 75x. Isso. Tudo bem? E aí, então, agora sim a gente consegue fazer a equação dos esforços. Então, para o cortante, a gente vai fazer a soma das forças na vertical. E aí, o que a gente tem? 200, que está para cima, menos a força equivalente a esse carregamento. E essa força vai ser o quê? Vai ser o W vezes X dividido por 2. Né? O valor do carregamento vezes a distância dividido por 2. Então, vai ser menos W x sobre 2 menos V, que o V está para baixo também, igual a 0. Tá. E aí, se a gente passar o V para o outro lado, vai ficar V, e a gente já pode falar V de x, que ele é uma função de x, igual a 200 menos W, só que o W a gente já viu que é 75x. Então, menos 75x vezes x sobre 2. Então, V de x igual a 200 menos 37,5x ao quadrado. Isso aqui eu só fiz a conta aqui. Então, essa é a equação do nosso cortante. E aí, a do momento, a gente faz também de forma semelhante. A gente calcula a soma do momento. Se a gente fizer a soma do momento nesse ponto onde a gente cortou, o que a gente vai ter? O próprio momento. Se a gente está considerando positiva no sentido anti-horário, vai ter pode integrar o cortante. Pode integrar o cortante. Inclusive, eu fiz isso. Vocês acham melhor fazer assim ou faz a equação de equilíbrio? Vocês que estão acompanhando ao vivo conosco. E aí, tanto faz. A gente faz... Opa. O professor não especificou, não.
Mas eu vou fazer aqui a soma vou fazer a equação de equilíbrio mesmo. Mas é isso, se integrar essa equação aqui, a gente chega na do momento também. Mas beleza, o momento. E aí, para essa força aqui, vai estar também fazendo girar no sentido positivo. E aí, o valor dela é justamente esse 37,5. Não, o valor dela é 75x. É isso? Deixa eu só ver aqui. Não, 75x vezes x. Sobre 2 ou não? Onde é que veio isso aqui? Isso, sobre 2. Então, o valor dela é esse mesmo. É aquilo que a gente já tinha calculado aqui. O valor da força que esse carregamento triangular vai ser equivalente vai ser WX sobre 2, que vai ser 75x vezes x sobre 2, que vai ser 37,5x ao quadrado. Então, essa força faz um momento em relação a esse ponto. E esse momento vai ser o valor da força vezes a distância que ela está. E ela vai estar a 1/3 dessa distância total. Então, a 1/3 de x. Tudo bem? E aí, a outra força que faz momento aí vai ser o 200, que vai ser 200 no sentido negativo, porque ele está fazendo girar para lá, para o sentido horário, vezes a distância que ele está, que é x. Aí isso igual a 0. Aí se a gente deixar só o m do lado de cá, m de x vai ser igual a 200x menos 37,5 por 3, que dá 12,5, x ao quadrado vezes x, que dá x ao cubo. E isso aqui é justamente a integral daquela equação que a gente tinha encontrado aqui. E aí, isso a gente já chegou aqui, então, na equação do momento, para qualquer ponto na viga. Esse cálculo, o mais chato que ele pode ser é quando tem um carregamento triangular, porque a gente tem que fazer essa regra de 3 para depois ir usando esses valores, e aí a gente chega numa equação de terceiro grau. Mas tudo bem, é isso aí. Se alguém tiver alguma dúvida nisso que eu fiz, pode falar. E aí, o que a gente faz agora? A gente tem que calcular esse momento máximo. Só que o momento é máximo, eu vou escrever aqui, o momento é máximo quando o cortante é 0. Então, quando V de x foi igual a 0. Não é isso? Só que a gente já tem a equação do cortante, que é justamente 200 menos 37,5 x ao quadrado. Então, quando isso for igual a 0, o momento vai ser máximo. Então, se a gente descobrir o x quando o cortante é 0, a gente pega esse x e substitui na equação do momento para descobrir o momento máximo. Então, vamos descobrir esse x. Aí vai ser 200. Não sei se está saindo. 200 igual a 37,5x ao quadrado. Peraí. Aí, deixa eu descendo aqui. X ao quadrado igual a 200 sobre 37,5. E aí, x igual a raiz disso. O x aqui vai dar, então, 2,31. Todo mundo está acompanhando aí? A gente, com isso, então, encontrou o x, onde o momento é máximo. E aí a gente vai calcular esse momento, então.
Aí aqui o momento máximo, então, é o momento para x igual a 2,31. Ele é igual, né? Não precisa nem conceito, posso pôr um igual mesmo. E aí isso aqui, então, é igual à equação do momento quando x é 2,31. Então, 200 vezes 2,31 menos 12,5 vezes 2,31 ao cubo. Aí eu já vou passar o valor para vocês, porque senão vai ficar bem ruim de ficar fazendo essas continhas aqui. Isso aqui vai dar 307,92 kPa. Então, isso tudo que a gente fez foi para chegar nesse valor, no momento máximo que essa viga vai suportar aí. Nesse ponto, onde x é igual a 2,31, ela só fez esse momento. E aí, com isso, a gente consegue, então, voltar lá naquela parte inicial para calcular o módulo de resistência necessário que o perfil da viga tem que ter, que vai ser um momento dividido pela tensão admissível. Aí eu vou fazer isso numa outra folha, mas é só... Não, acho que cabe aqui, porque é só uma continha. Porque senão, se a outra folha só para isso, vai ficar perdida a informação à toa. Então, esse módulo de resistência necessário igual ao momento dividido pela tensão admissível. Aí o momento é 307,92 e é quilopascal, então vezes 10 ao cubo. E a tensão admissível já está lá no enunciado, que é 250 megapascal, então 10 a sexta. E aí, calculando isso, 1,23 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos. Só que naquela tabela que tem no enunciado, não sei se vocês estão com ela aí, tá? Acho que vocês devem estar com o enunciado aí. Tem lá, perfis de abas largas, código W, tem uma tabelona. E aí, para cada perfil, tem várias informações. Tem a área, tem a altura, espessura. E aí tem um S no eixo XX e o S do eixo YY. O que a gente está procurando aqui é o S necessário no eixo XX, que é o maior que ele tem que ter. E aí todos eles são em milímetros cúbicos. Então, a gente tem que multiplicar isso aqui que a gente encontrou em metros cúbicos para encontrar em milímetros cúbicos. Aí isso a gente multiplica por 10 à nona, né? Isso. E aí isso aqui vai ser igual a 1.230 vezes 10 ao cubo, que é do jeito que representa na tabela, milímetros cúbicos. É isso aqui de cima vezes 10 à nona para chegar nisso aqui. E esse é o módulo de resistência necessário. Então, esse perfil tem que ter pelo menos 1.230 vezes 10 ao cubo. E aí, na tabela, vai ter alguns que superam esse valor. Acho que só dois, na verdade, que vai ser o W 250 vezes 149 e o W esse 250 vezes 149, o S dele é 1840. E o primeiro da tabela aí é o W 310 vezes 129. E o S dele é 1940. Então, qualquer um dos dois poderia ser utilizado, porque o módulo de resistência dele é maior do que o necessário. Mas o enunciado fala para a gente escolher o apropriado e que tenha o menor peso entre as opções. E aí, nessa tabela, onde está escrito código, ele fala milímetro e depois quilos por metro. Então, esse segundo valor representa o peso por metro de comprimento.
Então, a gente vai escolher entre as opções possíveis. Deixa eu escrever aqui para vocês quais foram as opções possíveis. Eu fico perdido com esse negócio. Então, a gente tem W 310.129 com S igual a 1940, 10 ao cubo, e o W é 250 por 149. O S desse é 1840, 10 ao cubo, milímetros cúbicos. Então, se a gente pode utilizar uma dessas opções e a gente está procurando com menor peso, o peso é indicado por esse número aqui. O menor deles é ser esse perfil aqui. E aí essa é a resposta, né? Ou não é 129? Não, é isso sim. Não é? Uhum. O gabarito tá certinho aí? Não, acho que esse gabarito é o que estava com problema. Deixa eu até conferir aqui uma coisa. Isso estava no gabarito antes, mas eu acho que o professor não mudou esse gabarito, não? Quem imprimiu ontem falou, tá falando esse mesmo, né? 310, 129, não é isso? É porque o professor atualizou. Pessoal, eu também estou contigo. É isso aí. É isso aqui mesmo, então. Beleza? Ficou alguma dúvida? Acho que é uma questão com bastante informação. Aí não sei se teve algum problema. Então, vamos lá. E aí a gente tem também a questão 4. A questão 4 é muito, muito parecida com a questão 1. Só que a questão 1 era mais simples, porque era um carregamento retangular. E a questão 4 é outro carregamento triangular. Mas só isso que muda. Deixa eu subir aqui. Questão 4. Calcule a maior carga distribuída linear que a viga mostrada abaixo pode suportar. O material é um aço com módulo de velocidade igual a 200 gigapascal com tensão admissível de 200 megapascal. Aí agora, a gente, com o perfil, vai ser o mesmo, a gente quer mais ou menos usar a mesma coisa. O módulo de resistência necessário igual ao momento máximo
sobre a tensão admissível. A tensão admissível agora ele já deu, igual ele tinha dado da outra vez, só que a gente não vai encontrar o momento, porque o momento vai ter em função da carga, e é a carga que a gente quer encontrar. E aí o modo de resistência, que foi o que a gente encontrou na outra, nessa a gente já tem, que ele é o maior entre os que o perfil tem aí. Então, esse é o que está dizendo aí, é SXX, né, no eixo XX, igual a 218 vezes 10 ao cubo, milímetros cúbicos. E a tensão admissível, que a gente também vai precisar, é 200 MPa. Beleza? E aí, então, a gente vai calcular primeiramente as reações na viga, depois calcular as equações de novo, equação do cortante e equação do momento. Mas tudo isso vai estar em função de W, que é a carga que a gente está procurando. E depois a gente vai relacionar isso dentro dessa forma que a gente tem. Então, vamos lá. Para encontrar as reações, eu vou fazer aqui no cantinho de novo. RA e RB. Isso aqui. E aqui vai ter a força equivalente ao carregamento triangular, a 1/3 da distância. A viga toda tem 3 metros, então aqui vai ter 2 metros e aqui vai ter 1 metro. E aí o carregamento é W e a distância total é 3 metros. Então, essa força vai valer 3 vezes W dividido por 2, ou seja, 1,5 W. Tranquilo isso? E aí, eu não sei se vocês perceberam, mas da outra vez a gente tinha uma força de 600 e as reações elas foram proporcionais às distâncias. Essa que está mais perto da força foi 2/3 dessa força. Isso quando a gente faz o equilíbrio de momento, a gente percebe isso aí. Essa força fica igual a 2/3 dessa, e essa aqui igual a 1/3. Então, o RA vai ser 0,5 W, e o RB igual a 1 W, que é 2/3 aí, igual no outro, era 600, aí aqui ficou 400 e 200. Aí esse é 1,5, vai ficar 1 e 0,5 W. Tudo bem aí? E aí, da mesma forma, a gente vai fazer um corte, deixa eu estabilizar aqui, um corte lá na viga. A uma distância qualquer x, a gente vai ter essa reação em A, que a gente calculou, que é 0,5 W, os esforços internos e o carregamento distribuído. E aí, mais uma vez, sempre será assim para carregamento triangular. Essa pergunta foi em relação às reações. Se for uma viga biapoiada, ou seja, só com 2 apoios, que vão gerar 2 reações assim na vertical, e só tiver o carregamento triangular, aí sim, porque quando você calcula o momento, você chega nessa proporção. Então, a que estiver mais perto é 2/3 da força, e a que estiver mais longe é 1/3. Mas eu estou fazendo assim rapidinho, porque a gente acabou de fazer uma que a gente está lembrando dessa relação.
Mas geralmente a gente vai calcular mesmo o somatório, as forças de equilíbrio, né? Fazer pelo momento e tal, encontrar. Mas se fizer, vai encontrar as mesmas coisas. E aí, então, RA é igual a 0,5W, que é o que ficou aqui desse lado da viga que a gente está cortando. E aqui uma distância X qualquer. Só que como a gente está cortando num ponto qualquer, mais uma vez, a gente não sabe quanto vale essa carga distribuída aqui nesse ponto. Eu não vou chamar ela de W, porque W já é o nome da carga total lá na viga inteira. Então, eu posso chamar de A, por exemplo. E aí, da mesma forma, folha, está pro lado errado. Certinho aí. Então, a gente vai fazer, mais uma vez, aquela regra de 3, aquela proporcionalidade entre o carregamento inicial e esse carregamento só na seção que a gente está cortando. Então, essa carga distribuída que a gente tem na distância x, ela é proporcional à carga total que a gente tinha na distância 3 metros, né? O carregamento na distância x, o carregamento está para a distância x, assim como o carregamento total está para a distância total. E então, esse A, que a gente não sabe, vale W vezes X dividido por 3. A vezes 3 igual a W vezes X. Aí, passando 3 dividindo, chega nesse valor aqui. E aí, a gente, com isso, vai fazer as equações dos esforços, de cortante e de momento. Aí, para o cortante, a gente faz o somatório das forças na vertical, igual a 0. Eu estou chegando num ponto aqui que vocês não vão ver mais. Aí. E aí, quais são as forças que a gente tem? 0,5W para cima. Aí, menos a força equivalente a esse carregamento, que vai ser A vezes X dividido por 2. Né? O carregamento triangular, então, vai ser o valor dele vezes a distância dividido por 2. Então, ele é equivalente a essa força. Menos o V igual a 0. Então, aí a gente vai substituir o A pelo que a gente encontrou lá, em função de X. 0,5W menos W vezes X sobre 3 vezes A dividido por 2. Né? Vezes X dividido por 2, desculpa. Só substituir o A aqui. O A virou WX sobre 3 e sobrou X sobre 2. Menos V igual a 0. Deixa eu ver o que acontece aqui. 0,5W menos x ao quadrado W dividido por 6 menos V igual a 0. E se a gente passar o V para o outro lado, a gente pode, inclusive, colocar o W em evidência aqui, colocar tudo, tirar ele para fora e fazer que aqui vai ficar 0,5 menos x ao quadrado dividido por 6. Ixi. Tá dando para ver? Voltou a imagem aí, gente? Não.
Pode continuar? Beleza, então. Então, o que eu faço aqui? Deixa eu ver. Então, nisso a gente chegou na equação do cortante. E aí, a gente... da outra vez eu fiz o equilíbrio para encontrar do momento. Dessa vez eu posso fazer integral para vocês verem. Então, o momento vai ser a integral do cortante. E aí isso vai ser integral de W 0,5 menos x ao quadrado sobre 6 dx. O W sai para fora, né? Então a gente pode integrar só o resto da função aqui. Deixa eu ver. Vai ficar W. Aí 0,5 vai ficar 0,5x. E o x ao quadrado sobre 6 vai ficar x ao cubo. E aí entra um 3 dividindo embaixo, né? Isso já tem um 6, vai entrar um 3, vai ficar 6 vezes 3, 18. Eu acho, na verdade, mais simples, inclusive, fazer a equação do momento assim, só integrar o cortante. Que aí, ao invés de fazer várias linhas aqui, a gente chegou em uma linha só na equação. Então, essa é a equação do momento. E aí, de novo, a gente estava se preocupando com o momento máximo e quer saber... porque a gente vai relacionar o momento máximo com o módulo de resistência e com a tensão admissível, e com isso a gente vai encontrar o W. Mas o momento é máximo quando o cortante é igual a zero. Aí vamos encontrar, então, o ponto em que o cortante é igual a zero. O cortante é W vezes 0,5 menos x ao quadrado sobre 6. O W não pode ser zero, né? Porque ele é, inclusive, o que a gente está procurando. Então, se essa multiplicação dá zero, a gente pode dizer que o que está aqui dentro é igual a zero. Então, 0,5 menos x ao quadrado dividido por 6 é igual a zero. Então, x ao quadrado dividido por 6 igual a 0,5. Deve estar saindo já onde eu estou aqui. Então, x ao quadrado igual a 6 vezes 0,5, que é 3. Então, x, para quando o momento é máximo, é raiz de 3. E aí, então, a gente vai calcular o momento para quando x é igual a raiz de 3. E a gente só substitui na equação, então. Que vai ser W vezes 0,5 vezes raiz de 3 menos raiz de 3 ao cubo dividido por 18. E aí isso fica igual a W 0,5 vezes raiz de 3 vai dar 0,866. E isso tudo aqui, raiz de 3 ao cubo dividido por 18, dá 0,289. E aí, fazendo essa subtração, a gente chega que o momento máximo igual a 0,577 W. Mais uma vez, a gente está procurando o W. Só que esse momento que a gente encontrou, a gente consegue relacionar com o módulo de resistência
e com a tensão de admissão. Tensão admissível. O módulo aqui a gente sabe que é 218 vezes 10 ao cubo, isso em milímetros cúbicos. Só se eu passar para metros cúbicos, a gente multiplica por 10 a menos 9. E aí isso é igual ao momento, que é 0,577 W, dividido pela tensão. E a tensão é quanto? 200, não é isso? Isso. 200 MPa, então vezes 10 a sexta. Aí a gente pode passar isso multiplicando para lá. Vai ficar 0,577 W igual a 218 vezes 10 ao cubo, vezes 10 a menos 9, vezes 200, vezes 10 a sexta. Esses 10 vão acabar cortando, porque 10 ao cubo vezes 10 a sexta, 10 a nona. Com 10 a menos 9, corta. Isso corta. Vou cortar de leve aqui para não atrapalhar enxergar. E aí o W, então, é igual a 218 vezes 200, que é o que sobrou desse lado, dividido pelo 0,577. Aqui eu já não sei se está dando para enxergar. Tá. E aí, fazendo essa conta, o W é igual a 75,56 vezes 1.000, né? Então, quilonewton por metro. Aí, essa aqui é a resposta. Que está escondido aqui. Hoje a webcam está mais perto da mesa, e por isso que eu estou tendo que mexer o papel. Mas acho que foi um professor que ajeitou assim hoje, porque acho que senão fica muito ruim de ler também. Da última vez eu tive um pouco de dificuldade. Está embaçado a imagem? Deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma coisa de foco aqui. Acho que não. Embaçou do nada? Como é que foi isso aí? Uhum. Beleza, vou dar um tempinho aí para quem estiver copiando. Eu tenho todos esses cálculos bem mais bem feitos na minha resolução aqui. Eu posso passar eles para vocês. Posso passar para alguém pelo WhatsApp, por exemplo, para a Nádia, que eu tenho o WhatsApp dela, e ela passar para vocês. Eu acho que é melhor. Porque aqui eu tenho que fazer com a letra muito grande para vocês enxergarem, aí não fica tão bom, mas aqui na minha resolução acho que é bem melhor. Eu faço isso, então. Isso, a Nádia até já falou comigo aqui que
pode fazer isso. Pois é, eu vou conversar com o pessoal aqui do IES para ver se melhora o que a gente faz aqui com essa webcam. Porque eu realmente não tenho, não sei. A luminária hoje mesmo foi eu que trouxe, porque eu tinha esquecido de comentar com eles, mas um rapaz aqui já me falou que pode ser que eles consigam comprar um e tal. Aí isso aí eu vou resolver. Mas, e aí, já deu para copiar? A gente pode ir para a próxima questão? Deixa eu passar logo para a Nádia aqui, então, uma foto. Começar da questão 2. E da questão 4. O resultado está aqui, ó, 75,56. Beleza. É esse mesmo, 75,56 kN por metro. Sim, eu fiz a 1, a 3 a aula passada. Aí hoje eu fiz a 2 e a 4, por enquanto. Eu fiz a 6 também. Aí a 5 e a 7 eu ainda estou resolvendo o problema lá do gabarito, que eu acho que tem erro. E agora a gente vai fazer a 8. Dividido por 2 vezes 0,0629 raiz de 50 vezes 10 ao cubo, dividido por módulo de elasticidade. Ele falou que é 200 gigapascal, então 200 vezes 10 ao nono. E a área que vai ser 1730 vezes 10 a menos 6. E aí, fazendo esse cálculo aí, o meu eu fiz na HP 50G, deu 50,8 MPa. No gabarito estava falando 51,1, mas deve ser porque quem fez os cálculos deve ter usado outras aproximações e tal.
Mas acredito que seja isso aí mesmo. Beleza? Basicamente é isso. Aí a gente fica... aí já passei para análise dos cálculos. Aí agora a gente faz a 9 e a 10, que eu já posso mandar também. Por que não, né? Pronto, já mandei a 9 e a 10 também. Aí, 1.730 vezes 10 a menos 6. Beleza, vamos lá então para número 9. Deixa eu conferir uma coisa. Beleza. Na número 9 é o seguinte: calcule a maior carga que uma coluna birrotulada de liga, é uma liga aí de alumínio, de 0,80 metros de comprimento e seção 60 por 60, pode suportar com segurança utilizando o código da associação do alumínio. Então, esse código da associação do alumínio ele estabelece algumas fórmulas também para a gente calcular a carga, né? Nesse caso, eu acho que a gente não quer exatamente calcular a carga, porque senão ele teria multiplicado pela área, mas o gabarito está dando uma tensão. Então, acho que a gente vai calcular a maior tensão. Depois, qualquer coisa, vocês podem ver com o professor, mas se for a carga, vai ser só a tensão multiplicada pela área. Mas vamos calcular para chegar no gabarito que a gente tem aí, e a gente vai calcular a tensão. E aí, para cada... eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou de um negócio que chama o gabarito Carla Pérez, né? Nosso membro do grupo aí, falou que o gabarito está errado na 8 também. Não tá... Tá quanto aí? Então, é porque eu comentei, eu acho que é só a aproximação, que o meu tá 50,8, mas dependendo dos cálculos que fizer, se for usando um outro número de decimais, acho que pode chegar nisso aí. Beleza? Então tá. Aí na 9, a gente precisa calcular o índice de SBO3, e aí esse código da associação do alumínio estabelece alguns, como é que eu posso falar, alguns intervalos para esse índice, e como a gente vai calcular a tensão para cada intervalo.
Deixa eu só olhar aqui. Esses intervalos. Coluna. Alumínio. Coluna de alumínio. Então, para o índice de SBO3 entre 0 e 12, tem uma fórmula. Aí, para o índice de SBO3 entre 12 e 55 é outra, e acima de 55 é outra. Então, a gente vai calcular ele e ver em que intervalo ele está, e a partir disso calcular a tensão máxima que a gente pode ter aí. Então, vamos lá. Vou fazer aqui na mesma folha. O índice de SBO3, ele é K vezes L dividido pelo R. O K é aquele mesmo fator de... Dá para ver aí? Onde está isso? Esqueci, né? O K é o fator de extremidade, que para cada caso lá dos apoios. O L é o comprimento mesmo da coluna. E o R é o raio de giração. E aí a gente tem que calcular esse raio de giração. Então, a gente vai calcular isso aqui. Mas aí o K, nesse caso, a coluna aí ela é birrotulada. Então, K é igual a 1. Aí o L igual a 0,8 metros. E o R, esse raio de giração, ele é a raiz do momento de inércia sobre a área. Não dá para ver. Não está dando para ver? Tranquilo aqui. Beleza, deixa eu até melhorar a luz aqui. Pronto. Então, beleza. Raio de giração é o momento de inércia sobre a área. Então, a gente, primeiramente, tem que calcular ele. O momento de inércia, ela é uma seção quadrada, né? 60 por 60. Na resolução, eu até coloquei BH ao cubo sobre 12, porque se é um quadrado, é um retângulo também, né? E sobre a área. Então, se é sobre a área, a gente pode multiplicar por B vezes H de novo aqui. E aí, o que vai acontecer? Isso vai ficar, o B vai cortar, e o H vai ficar ao quadrado aqui. Então, R igual a H ao quadrado sobre 12. E o H a gente tem, que é um dos lados aí da seção. 0,06, se for em metros, porque o H é igual a 60 milímetros. E, portanto, o R igual a 1,73 vezes 10 ao menos 2 metros. E aí, com isso, então, a gente consegue calcular o índice de SBO3, que é K vezes L sobre R. O K é 1, o L é 0,8 e o R a gente acabou de calcular. E aí, isso daqui dá 46,19. Isso aqui está em um dos intervalos que eu falei para vocês, que é o que? Entre 12 e 55. E aí, quando ele está nesse intervalo, a tensão admissível é igual a bem... Quando dá esse negocinho da mão levantada é porque alguém quer falar? Ou não tem nada a ver? Ah, não, esse aqui foi antes, 8h17. Tá, tranquilo.
Aí a fórmula fica o seguinte, nesse intervalo, 30,7 menos 0,23 vezes o índice. Aí, é isso aqui, na verdade, a fórmula. Só que essa fórmula, ela fica em uma unidade americana, acho que é, como é que é o nome desse tempo? Fica em KSI. E aí, para ficar em megapascal, eu tenho que multiplicar por 6,9. Aí eu já coloquei aqui direto na fórmula. Então, se a gente vai ser o que é a nossa tensão? 30,7 menos 0,23 vezes 46,19 vezes 6,9. Aí isso aqui vai dar 138,5 MPa. É isso, minha gente. Opa. Aí. Isso aí, né? Deixa eu ver. 19. Essa tá igualzinho o gabarito, graças a Deus. E aí, fica faltando só 10. Aí, alguém ainda tá copiando aí? Como é que tá? Você quer falar alguma coisa, Jorge? Estamos aqui para discutir. Algum problema, reclamação, dúvida? Se alguém estiver copiando aí, fala eu. Porque se não tiver, eu vou para 10. 3, 2, 1. Última chance. Então vamos lá. Qualquer coisa, a Nádia tem a foto aí, acho que ela já passou para vocês, né? Aí a gente já fez, a última questão era falando sobre coluna de alumínio, agora entra uma coluna de aço. E aí também para outro, lá eu estava falando do código da associação do alumínio, agora vai ter um outro sistema aí, que é fórmulas AISC. Aí então a questão 10, calcule a maior carga que uma coluna bem gastada de aço de 3 metros, de perfil W150 vezes 30, pode suportar com segurança utilizando as fórmulas AISC. Considere a tensão de escoamento de 300 MPa. Utilize a tabela para obter as propriedades geométricas. Ele falou qual é o perfil e aí todas as informações que a gente for precisar vão estar na tabela aí. Então, para esse perfil, a gente vai ver. Só um segundo. A gente vai calcular essa carga por um menor momento de inércia, que vai ser no eixo YY. Desse momento de inércia
é 5,54 vezes 10 a sexta, milímetros a quarta. Não sei, se alguém não tiver achado aí na tabela, é só seguir lá. A primeira coluna é código, e aí é só ir até o W 150 vezes 30, e aí vai ver o momento de inércia lá no eixo YY, que é 5,54. E aí também o R para esse eixo. O RY, que é igual a 38,2 milímetros. E além disso, a gente tem a área desse perfil, que é 3.790 milímetros quadrados. E essa coluna, ela é bem engastada. Então, K é igual a 0,5. E o comprimento dela é igual a 3 metros. E aí, de novo, a gente tem que calcular o índice de esbeltez. E, como é que chama isso? Só um segundo. A gente calculou o KL sobre R e o KL sobre RC, que ele é tipo um limite desse índice de esbeltez. E aí, para quando o material é totalmente elástico. E aí, esses cálculos também tem a fórmula, né? E aí, quando o KL sobre R for menor que o KL sobre RC, a gente calcula a tensão de um jeito. Quando ele for maior, a gente calcula de outro. E aí, a gente então tem que calcular os dois para ver como é que a gente vai fazer. Sim, coluna bem gastada, o K é sempre 0,5. Isso aí está na aula 10 de vocês, lá no backboard. Aí tem 4 casos, que é quando são 2 pinos, quando é engaste e extremidade livre, quando é bem gastado e quando de um lado é pino e do outro lado é engaste. Então, quando é bem gastado, K é 0,5. Aí a gente pode calcular o índice de esbeltez, que é 0,5 vezes 3 dividido pelo R. 38,2, só que está em milímetros, né? Para passar para metros, a gente multiplica por 10 a menos 3. Isso, então, é igual a 39,27. E aí, esse outro, KL sobre RC, ele é igual, aí tem uma fórmula, pronto, 2π ao quadrado sobre a tensão de escoamento, que é a fórmula de Euler. Aí isso aqui vai ser igual a 2π quadrado vezes 200 vezes 10 ao nono, que é 200 gigapascal, né, o módulo de elasticidade, e a tensão de escoamento ele falou que é 300 megapascal, então vezes 10 a sexta. Aí resolvendo essa conta, a gente chega em 114,71. Então, o KL sobre R é menor que o KL sobre RC. E aí, quando isso acontece, a tensão admissível é uma fórmula bem grande, inclusive. Que é o seguinte. KL sobre R ao quadrado dividido por KL sobre RC ao quadrado vezes a tensão de escoamento dividido por 5/3 mais 6/8 de KLR
KL sobre R. Essa formulazinha aí. Tem ela tanto na unidade quanto na foto que eu mandei para vocês. Aí a gente, onde está KL sobre R, a gente vai substituir por 39,27, que foi o valor que a gente calculou, e onde está KL sobre RC, a gente substitui por 114,71, e a tensão de escoamento é 300 vezes 10 a sexta. E aí, substituindo tudo isso aí, vai dar 157. No meu caso, deu 0,77 MPa. E é isso. Aí, com isso, terminando o exercício 10, a gente já fez todos os teóricos, do 11 até o 15. Então, a gente praticamente termina a unidade 3, fica faltando só o exercício 5 e o 7. Eles não são muito difíceis, não. Acho que o 7 tem um pouquinho mais de trabalho, mas o 5 é basicamente o que a gente já fez, parecido com os outros. Mas aí tem que confirmar lá os problemas do gabarito com o professor. E aí, a unidade 4 é a mesma coisa, ainda estou fazendo e conversando com ele, mas ele falou que não precisa se preocupar muito por enquanto, não. Aí, acho que por hoje é isso. Beleza? Não, essa forma aí ela não é muito problema, porque se for precisar, com certeza vão dar, porque acho que, né, ninguém decora uma coisa desse tamanho. Tá, quem foi que pediu para baixar foi o Marcelo. Tá boa a posição, Marcelo, da folha? De nada, de nada. Valeu. Beijo, tchau, tchau. Boa noite. Eu vou parar de gravar já e a gente pode continuar conversando aqui. De nada, gente. Boa noite para vocês.